O que você não pode fazer na hora da rega das nossas orquídeas? Vamos aprender a regar neste vídeo. Neste vídeo eu vou te ensinar a regar as orquídeas e uma coisa muito comum que a gente faz nas orquídeas, na rega, que não pode ser feito de jeito nenhum. Primeiro eu vou ensinar a regar as orquídeas em árvore e tronquinho, que é a mesma coisa. Depois a rega de Wanda e as orquídeas em vaso. Vamos lá então para a primeira técnica, orquídeas em árvore e tronquinho, que é a mesma coisa. Eu já peguei aqui a mangueira. O jeito mais fácil de irrigar é com a mangueira. Se você não tem como colocar a mangueira na árvore ou no tronquinho, eu vou te ensinar como você vai fazer. Mas se tem, olha como que vai fazer. Você vai irrigar quantidade de água, é muita água. Todas as orquídeas, muita água. Aprendam isso, muita água. Todas as orquídeas, tanto para Wanda, tanto para vaso, tronquinho e árvore, sempre muita água. Respeitando o círculo que eu vou colocar aqui ao lado. Irrigue as orquídeas, espere o substrato secar e irrigue novamente. Irrigue as orquídeas, espere o substrato secar e irrigue novamente. Por quê? Isso é a natureza dela, de onde ela vem. Como ela foi há milhões e milhões de anos acostumada, a gente não consegue mudar. Então, quando você tem uma outra planta, a gente mantém ela levemente úmida. As orquídeas, as estruturas delas, das raízes, não conseguem ficar úmidas direto. Tem que haver a raiz seca. Então, a raiz tem que haver um momento que ela seca completamente. Então, tem que obedecer o ciclo. Irrigue, espere secar e irrigue novamente. Horário. Você pode irrigar qualquer horário. Eu tenho orquídeas há 40 anos. Então, desde que eu tinha 8, 9 anos, você irrigue até meio-dia, sem problema nenhum. Nunca irrigue, principalmente no inverno, a sua orquídea de tarde ou à noite. Tá verão, muito calor, você quer irrigar 4, 5 horas da tarde? Não tem problema. Até a noite ela vai secar, então ela vai dormir seca. O importante é passar a noite seca, as raízes secas. Por quê? Fungo com a umidade e a noite é igual dentro dos pés da gente, os fungos dentro do tênis. Tá lá escurinho, úmido, propício para os fungos. Mesma coisa com as orquídeas. Não podem dormir com as raízes úmidas. Então, nós no verão, a gente pode irrigar 4, 5 horas da tarde, mas no inverno jamais. Então, somente qualquer horário até meio-dia. Antes da Wanda, eu vou ensinar vocês a regar quando vocês não podem colocar aí na casa de vocês mangueira. Nunca vocês vão fazer isso aqui. O borrifador não molha a orquídea. Tá vendo? Molha muito pouco. Então, vocês podem realmente jogar bastante água. Eu quero ensinar um segredinho para vocês. Nunca, nunca joguem água em orquídea Phalaenopsis no miolo dela e nem orquídea Wanda. Por quê? Ela acumula água dentro desse miolinho e fica à noite com água, propício à entrada de fungo. O fungo tem falsos pés que precisam de uma lâmina de água para que ele insira esses falsos pés dentro da folha, insira para dentro da orquídea. Então, orquídea Phalaenopsis e Wanda, se você deixar cair um pouco de água, pega um papel toalha e paninho e remova. Não é necessário você ficar irrigando folhas de orquídeas.
Então, principalmente quando você for fazer uma rega no inverno e ver que o miolinho da Wanda ou da Phalaenopsis não vai secar para a noite, então evite irrigar as folhas. Irrigue as folhas das orquídeas de vez em quando para tirar uma poeira, sabe por quê? 95% de água e nutriente das orquídeas são absorvidas através das raízes. As raízes das orquídeas são muito desenvolvidas, não são igual às outras plantas que é muito absorvida pela folha. Então, evite irrigar as folhas das orquídeas. Tudo das orquídeas é muito absorvido através das raízes, não precisa ficar molhando muito as folhas. E quando molhar, vocês observem, no caso de Phalaenopsis e Wanda, o miolinho. As outras não tem muito problema, ok? Antes da Wanda, eu vou ensinar vocês a regar quando vocês não podem colocar aí na casa de vocês mangueira. Nunca vocês vão fazer isso aqui. Borrifador não molha a orquídea. Tá vendo? Molha muito pouco. Então, vocês podem realmente jogar bastante água. Eu quero ensinar um segredinho para vocês. Nunca joguem água em orquídea Phalaenopsis no miolo dela e nem orquídea Wanda. Por quê? Ela acumula água dentro desse miolinho e fica à noite com água, propício à entrada de fungo. O fungo tem falsos pés que precisam de uma lâmina de água para que ele insira esses falsos pés dentro da folha, insira para dentro da orquídea. Então, orquídea Phalaenopsis e Wanda, se você deixar cair um pouco de água, pega um papel toalha e paninho e remova. Não é necessário você ficar irrigando folhas de orquídeas. Então, principalmente quando você for fazer uma rega no inverno e ver que o miolinho da Wanda ou da Phalaenopsis não vai secar para a noite, então evite irrigar as folhas. Irrigue as folhas das orquídeas de vez em quando para tirar uma poeira, sabe por quê? 95% de água e nutriente das orquídeas são absorvidas através das raízes. As raízes das orquídeas são muito desenvolvidas, não são igual às outras plantas que é muito absorvida pela folha. Então, evite irrigar as folhas das orquídeas. Tudo das orquídeas é muito absorvido através das raízes, não precisa ficar molhando muito as folhas. E quando molhar, vocês observem, no caso de Phalaenopsis e Wanda, o miolinho. As outras não tem muito problema, ok? Então, vamos lá agora para as Wandas. Eu estou aqui no meu orquidário, na minha casa, que fica apenas 5 minutinhos da casa da minha mãe, e vamos irrigar a Wanda. Observe, as raízes estão secas, está na hora de irrigar. Como agora estamos no inverno, vou evitar de irrigar à tarde e irrigo de manhã até meio-dia. Coloco toda na água e vou deixar por 15 minutos. Observe que as raízes vão ficando verdes e lembrando que a maioria, 95%, muito mais da maioria, 95% de água, nutriente, tudo que a orquídea absorve é através das raízes. As raízes são a boca da nossa orquídea. Passado 15 minutos, o que eu faço? Coloco a Wanda no lugar dela. Se eu tenho o tronquinho, nossa, vocês estão sentindo, amadas, que perfume dessa Cattleya? O tronquinho, se vocês acharem que tá difícil com mangueira, o que vocês podem fazer? Num tanque ou num recipiente igual o meu, vocês podem colocar também e deixar. Garantam que as orquídeas de vocês fiquem muito bem irrigadas e vão irrigar só quando estiver secas. Evitem irrigar as flores, porque se vocês irrigar as flores vão durar menos tempo. Wanda, você molhou aqui, as axilas da Wanda aqui, vocês vão com papel, toalha e vão secar como nós combinamos. No caso de Wanda e Phalaenopsis.
Observe sempre os bulbos. Os bulbos novos devem estar bem cheios, porque significa que estão hidratadas. Agora nós vamos para os vasos. Como vamos irrigar os vasos? Eu estou passando as minhas orquídeas. Essa é aquela que eu fui homenageada com o meu nome. Vou deixar a foto dela aqui para vocês verem. Já plantei ela em brita, que é meu substrato predileto. Vou deixar um vídeo aqui para vocês verem de como planta em brita. Então, como que eu vejo? Se a brita está completamente seca, o que que eu faço? Eu vou e irrigo bastante, muita água. E só irrigo novamente quando o substrato estiver seco. Não esqueçam que toda vez que vocês forem adubar as suas orquídeas, tem que irrigar antes, né? Quando o substrato de vocês é alguma pedra, olha que linda dessa orquídea, eu vou escrever o nome dela aqui para vocês. Ou que for casca, substrato é uma coisa muito pessoal, como eu tenho muita orquídea, eu adaptei muito com a brita, porque a gente não tem que ficar trocando de vaso. Vocês vão fazer da mesma maneira. Vocês vão irrigar bastante e nunca irriguem pouco. Irriguem bastante. E vão irrigar novamente quando o substrato estiver seco. E aí, amadas, vocês conhecem alguém que tem orquídeas em casa que vai gostar de saber como irrigar as orquídeas, que não pode irrigar de jeito nenhum à tarde ou à noite, não pode irrigar dentro do miolinho da Phalaenopsis ou da Wanda? Compartilhe esse vídeo, eu conto com você, porque compartilhando, você deixando o seu like, você comentando abaixo, se esse conteúdo te ajudou, você ajuda o canal Ana Paula Lino crescer, combinado? Ah, uma coisa, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim que eu colocar vídeo novo, você vai ser notificado. Eu gosto muito de cultivar a Wanda em vidro, para lugares que tem pouca umidade. As orquídeas são muito exigentes à umidade, principalmente a Wanda. Vou deixar aqui um vídeo de como é a rega de Wanda em vidro, para que vocês assistam, ok? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo!